Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Opiniões Fortes. Como não podia deixar de ser, o tema do momento é a questão da isenção do pagamento do visto de entrada recentemente anunciado pelo seu primeiro-ministro relativamente aos cidadãos da União Europeia. Nós já tínhamos abordado essa questão na semana passada, mas tendo em conta que a questão continua na agenda, mais intervenientes se posicionaram esta semana em relação a essa questão, o que nos obriga também a aprofundarmos um pouco a reflexão sobre essa questão, trazendo também outras vertentes menos debatidas durante esta semana. Nós ouvimos a opinião do antigo Presidente da República, Comandante Pedro Pires, ouvimos também o seu Presidente da República atual, Dr. Jorge Carlos Fonseca, não se referiu diretamente a essa questão, mas, como se diz para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele avisou para os riscos de tomadas de decisão sem a devida auscultação ou sem o devido envolvimento da sociedade civil no seu todo. Esse aspecto é importante. Acho que, em boa hora, ele fez essa referência. A mensagem do Presidente da República é sempre muito importante e tem eco na sociedade civil. Isso é bom. A Câmara do Turismo também as representações do patronato, nomeadamente a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, se posicionaram a favor. É compreensível, sobretudo a Câmara do Turismo, tendo em conta que seria dos principais beneficiários. Portanto, essas novas intervenções também trouxeram novos elementos. Bom, o debate em torno desta questão dos vistos de entrada em Cabo Verde fez-me trazer para aqui hoje uma cábula com os requisitos necessários a um cidadão cabo-verdiano que eventualmente queira viajar para a União Europeia. Trouxe aqui algumas referências nesta cábula sobre quais são os documentos exigidos para um cabo-verdiano que quiser, por exemplo, ir fazer turismo na Europa. Viagens de curta duração. O que é que se exige atualmente a um cabo-verdiano? Porque essas informações são importantes para fazermos o contrapeso. O que é que nós estamos a dar e, em troca, o que é que nós recebemos? Que condições estamos a dar aos europeus que eventualmente queiram vir a Cabo Verde e que condições os cabo-verdianos em que condições os cabo-verdianos poderão viajar pela Europa? Veja o seguinte, há um conjunto de documentos que são exigidos a quem quiser viajar para a Europa sendo cidadão cabo-verdiano. Primeiro tens que apresentar nos serviços de obtenção do visto, neste caso no Centro Comum de Visto, uma cópia de reserva de passagem. Segundo, tens que apresentar um comprovativo de seguro de viagem. Portanto, tens que deslocar a uma seguradora, pagar o valor equivalente a um seguro de viagem, que varia em função do número de dias que a pessoa pretende ficar neste país europeu, mas tens que apresentar esse comprovativo no ato de pedido de visto. Terceiro documento, tens que apresentar um extrato bancário indicando os saldos da tua conta nos últimos 3 meses. Portanto, tens que ir ao banco pedir esse documento e facultar à entidade emissora de visto o extrato da tua conta para poderem ver os teus movimentos, se tens condições ou não de sustentar a tua estadia neste país. Para além desse documento, também é exigido a apresentação de um comprovativo de vínculo profissional. Ou seja, se és desempregado, as chances de ser-lhe concedido um visto de turismo são menores. Portanto, tens que
apresentar um comprovativo de que tens um emprego fixo e um emprego remunerado. Quinto documento, tens que apresentar também uma prova de que tens acesso a um alojamento neste país europeu. Ou seja, deves apresentar uma cópia de um comprovativo de reserva de hotel, caso pretendas ir para um hotel, ou deves apresentar um comprovativo de atestado de residência, no caso português, que é o comprovativo que indica que a pessoa que o vai receber em sua casa tem uma residência legal em Portugal. Portanto, se os teus familiares ou amigos não tiverem esse comprovativo, o teu pedido de visto poderá estar comprometido. Para além disso, há também aqueles documentos normais que se exigem, né? Cópia do bilhete de identidade, fotografia, e, no fim, pagas um valor de 6.603 escudos. Se fizermos uma conta por alto, os custos de todos esses documentos, mais o valor em dinheiro que o indivíduo tem que pagar, deverá rondar os 10, 11 mil escudos, sem contar com o tempo que se perde recorrendo e procurando esses documentos. Portanto, é muito caro, é muito burocrático. Para além, o processo de entrega desses documentos é sujeito à fila, portanto, tens que contar também ainda com perca de tempo nas filas. E concluído todo esse processo, composto por 7, 8 documentos, mais 6.603 escudos, um cidadão cabo-verdiano pode correr o risco de ver recusado o seu pedido de visto. E em caso de recusa de pedido de visto, o único valor que o indivíduo poderá recuperar parcialmente é o seguro de viagens. Porque o valor referente ao visto não é reembolsado, mesmo em caso de recusa. Portanto, é nestas situações que um cabo-verdiano se sujeita querendo viajar para a Europa. Portanto, esta reflexão advém do facto de é compreensível que o governo cabo-verdiano faça todos os possíveis para criar as melhores condições possíveis com vista a atrair turistas. Contudo, é preciso termos em conta um diálogo muito mais profundo e um processo muito mais justo e muito mais equitativo. Portanto, para concluir a minha reflexão sobre esta questão, é claro que atualmente os cabo-verdianos estarão a pensar, mas por que não discutir uma situação de reciprocidade? Ou por que não continuar o diálogo na linha do que vem sendo feito? Ou seja, o governo cabo-verdiano, na dificuldade de conseguir isenção total para todos os cidadãos cabo-verdianos, estava a trabalhar num processo de facilitação gradual, começando sobretudo por algumas categorias profissionais, agentes culturais, investigadores, empresários, ou seja, gradualmente ir conseguindo condições vantajosas de circulação para estas classes profissionais, partindo do princípio que, a médio prazo, as condições de acesso a um visto para a população em geral também irão paulatinamente se tornando mais fáceis. Portanto, esta medida surgiu quase que como um coelho da cartola e agora o governo vê-se na contingência de ter que fazer um trabalho da sua socialização, sobretudo explicando aos cabo-verdianos o que é que se ganha, o que é que se perde, e em função desses elementos para podermos efetivamente emitir a nossa opinião. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, que não pude debater na semana passada, aliás, fazer referência aqui a um evento que foi o lançamento público da nova Fundação José Maria Neves. Portanto, tem sido hábito por esse mundo afora que antigos governantes,
antigos estadistas criem fundações ou instituições ligadas ao seu nome. Temos o exemplo da Fundação Mário Soares em Portugal, que atua numa área muito concreta de pesquisa e recolha de dados históricos. Há muitos materiais sobre a história dos PALOP, da CPLP, que estão bem identificadas e bem arquivadas na Fundação Mário Soares. Portanto, em Cabo Verde, esse fenómeno começa também a ganhar adeptos. Temos a Fundação Pedro Pires, por exemplo, e agora temos a Fundação José Maria Neves, e penso que poderão dar um contributo importante para o desenvolvimento do país ao nível da sociedade civil. Vejo que uma fundação desta natureza, prevejo, aliás, possa ser muito útil no apoio à pesquisa, na promoção de debates sobre temas estruturantes do país, no incentivo à investigação jovem, no apoio à publicação de trabalhos de pesquisa, teses, dissertações, investigações nas determinadas áreas ligadas à governação. Portanto, eu considero que é um espaço que realmente precisa ser ocupado e vejo com bons olhos que outros políticos no futuro veem essa opção como válida. Portanto, desejo sucessos a essa fundação e que realmente ocupe um espaço na sociedade civil relevante e que também dê uma contribuição de uma outra forma, né, para o desenvolvimento do país. Portanto, assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Agradecemos a todos os telespectadores que semanalmente acompanham esse programa e estaremos aqui dentro de uma semana. Boa noite. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.